Prezados telespectadores, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Saúde e Companhia. Hoje estou sozinho, sem o Dr. Renato, que está fazendo um transplante de fígado. Mas temos o grande prazer de ter conosco aqui a doutora Flávia Basso, que é professora de fisioterapia na Unirp. A professora é formada na PUC de Campinas, ela tem uma grande experiência na área de neurologia, neurocirurgia, para a recuperação desses pacientes. Eu já adianto para vocês que eu sou um fã da fisioterapia. Na cirurgia cardíaca, eu acho que das atitudes que mais fizeram diferença para o pós-operatório tranquilo e mais efetivo, foi a fisioterapia. A psicologia teve uma grande influência também, mas o cirurgião cardíaco ele vem vindo ao longo do tempo, já sempre preparado, os equipamentos melhoraram, mas o que melhorou mesmo foi o contato humano, principalmente com os fisioterapeutas. O fisioterapeuta tem uma grande vantagem, ele põe a mão no paciente e eu sou muito crente dessa história. Além de tudo, ele consegue conversar com o paciente, ele consegue colocar toda a sua energia para que o paciente possa ficar melhor. Mas vamos lá, a doutora Flávia, que tem para nós muita coisa a dizer nessa fase difícil que estamos passando, né, Flávia, que é a respeito da Zika, né, que vem com todo esse problema aí de toxicidade para o sistema nervoso, e não só para as crianças, como também para os adultos, podendo ser uma das causas fortes da síndrome de Guillain-Barré, que a gente vai explicar para vocês. Para as criancinhas, não há dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente fica muito, muito chateado. Por quê? Porque geralmente esses vírus, eles atacam nos primeiros 3 meses, mas parece que esse da Zika ataca durante mais tempo, mesmo crianças já nascidas, etc., e até adultos, eles podem ter essa síndrome de Guillain-Barré ou até ficar com deficiência cerebral. Então, doutora Flávia, é um prazer tê-la aqui. Eu acho que o que a senhora teria para dizer para nós a respeito dessas coisas novas, não queridas, que estão surgindo. Obrigada pelo convite, Dr. Braille, e a toda a sua equipe. Realmente é um problema que está acometendo o nosso país, grave, porque, como o senhor disse, as sequelas são muito grandes, tanto para as crianças, principalmente aquelas que estão gestando até o 3º mês, mas é um vírus que pode acometer qualquer fase da gestação. Obviamente que quando é acometido nos 3 primeiros meses, as sequelas são mais graves, porque o sistema nervoso está em desenvolvimento, mas a sequela pode ocorrer em qualquer fase. E para os adultos, aí a suspeita da síndrome de Guillain-Barré está relacionada ao Zika vírus. Também a gente sabe que Guillain-Barré é um problema muito sério, né? Apesar de ter algum grau de recuperação, mas pode se tornar um problema sério também. Então, você acha, outros vírus podem levar ao Guillain-Barré, o indivíduo, infelizmente, ele pode ter uma simples gripe, até um resfriado, e acabar com Guillain-Barré. A gente já viu muita gente, adultos, alguns artistas até tiveram Guillain-Barré, né? Podemos falar sobre isso, e até se recuperaram, né? Razoavelmente bem. Mas você acha que o Zika é mais prevalente para isso? Existe, tanto para o Guillain-Barré como para a microcefalia, outros vírus que Sim. podem provocar. Eu acho que uma grande dificuldade que está tendo hoje, inclusive, além da forma como isso está sendo registrado no Ministério da Saúde, né, que nem todos os locais têm o mesmo protocolo para o registro, eu considero isso um problema sério, porque dificulta um pouco a relação entre esses vírus com a microcefalia e o Guillain-Barré. Porém, o vírus da rubéola, o vírus da citomegalovirose podem também provocar. E a síndrome de Guillain-Barré pode advir de qualquer tipo de infecção,
inclusive uma infecção respiratória. Então, assim, eu acho que o Zika está muito propenso, sim, a provocar esse tipo de problema, justamente porque ele provoca uma infecção no organismo. Então, eu acho que a relação pode estar bem grande nesse sentido. Do que a gente sabe, a viremia, né, a quantidade de vírus que o Zika, que essa doença provoca é enorme, né? É uma viremia enorme, maior que das outras. E o interessante é que a Zika produz poucos sintomas. Isso é que é pior. Sintomas mais leves que da dengue, inclusive, muito mais leves que da dengue comum e muito mais leves do que da chikungunya. Muito mais leves. A chikungunya tem um período de agudo, que é mais ou menos relativamente curto, mas depois o indivíduo pode ficar até para o resto da vida com dores articulares. É incrível porque realmente ele tem prevalência pelas articulações. A dengue que tem tanta, né, mas a dengue não deixa muita sequela, pelo menos que a gente saiba no momento. Precisa esperar daqui 10 anos, 20 anos para ver se esse pessoal que teve dengue não vai ter alguma outra alteração. Mas o que você acha, o que nós devemos fazer? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, tem que matar o mosquito. Está difícil matar mosquito. Sei lá, eu tenho certas dúvidas. É lógico que isso não é da fisioterapia, mas o que você acha? Você tem uma experiência de muitos anos e tal. Sempre se tentou, menos quando lá o Oswaldo Cruz conseguiu extinguir os anófilis e os outros mosquitos lá no Rio de Janeiro. A partir de então ficou difícil, né? O controle é complicado. O Brasil cresceu muito. A gente tem que entender isso aí. Quando você tem uma população limitada, fica fácil. À medida que você aumenta a população, lembrar para o telespectador que tem uma coisa importante. Quem transmite a Zika, quem transmite a chikungunya, quem transmite a dengue é o homem. Esse é que é o problema. É a mulher também. Mas o portador somos nós no momento. Então, se você numa cidade não tivesse nenhum paciente com dengue, não vai ter dengue, porque o mosquito tem que morder alguém que tenha dengue. Morder não, que ele não morde, ele pica, né? Ele pica e fica contaminado, aí ele passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. E vejo que isso é geométrico, né? À medida que ele passa para um, aquele passa para 2 ou 3 e vai embora. Então, realmente a população... E por isso que eu acho que essas medidas são complicadas. Quanto à recuperação dessas criancinhas, etc., o que você pensa? Olha, em relação à recuperação, eu acho que é um ponto importante a se colocar. Primeiro, a conscientização que a mãe, que a família desses pacientes tem que ter em relação ao que é a disfunção da microcefalia, o que é a síndrome de Guillain-Barré, a gravidade que isso pode atingir. Em relação à recuperação, vai depender muito do tamanho que esse vírus provocou de lesão. No caso da microcefalia, no caso do Guillain-Barré, o quanto, né, essa capa, né, do ramo nervoso, do nervo em si, foi atingido ou não. Isso. O quanto esse músculo, por ser um problema de sistema nervoso periférico, o quanto essas inervações estão sendo atingidas. Então, vai ficar para o próximo bloco, para a gente falar dessa questão importantíssima. Se existe uma gradação entre as diferentes ataques da microcefalia. Se a gente pode ter um indivíduo que está relativamente conservado e uma outra criancinha que infelizmente pode ficar muito lesada, e o que a gente pode fazer por ela. Então fica para o próximo intervalo e espere aí que nós voltamos já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Estamos voltando aqui com o nosso programa Saúde e Companhia, hoje sem o Dr. Renato, que está fazendo um transplante, mas eu estou aqui para substituí-lo. Temos aqui a companhia muito agradável e com muita informação da doutora Flávia Basso, que é professora da Unirp e é uma pessoa com grande experiência. Ela veio de Campinas, da PUC de Campinas, e está trazendo informações importantes. Eu acho que ficou a pergunta, então, se existe essa gradação. Sempre tive essa dúvida. Você agora já tem experiência, infelizmente começam a surgir aqui os casos das crianças com Zika. Se existe uma gradação, se tem uma criança que ficou pouco lesada, uma criança muito lesada, eu acho que isso é uma coisa muito importante para o nosso telespectador. Existe sim, Dr. Braille. A microcefalia ela pode ser graduada desde leve até grave. Isso dependendo do tamanho da lesão, dos locais em que a lesão acometeu. Então, nós podemos ter crianças acometidas com microcefalia e que levam uma vida normal. Não tem alteração motora, não tem alteração sensorial, não tem alteração cognitiva, né? Isso depende também muito da fase em que foi acometida, né? É o que eu falei, nos 3 primeiros meses que o sistema nervoso está em formação, as sequelas são maiores, né? E o Guillain-Barré também, né? O Guillain-Barré nós vamos falar daqui a pouco, Flávia, porque nós vamos ter que explicar certinho para o telespectador o que é Guillain-Barré. O Guillain-Barré. Acontece que, quanto ao Zika, teve bastante informação por todos os meios aí de difusão, né? Bastante informação. Acho que todo mundo está muito ciente a respeito da microcefalia. E eu acho que esse dado que você está trazendo é importante, porque às vezes a família não precisa nem ficar desesperada, né? Porque se não foi tão grave, a criança pode se desenvolver até normalmente, não é isso? Inclusive eu acho que com a reabilitação que a gente tem então, hoje... Agora esse seria o problema, então. E como é que a gente pode atacar isso? Esse que não foi muito lesado, esse tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Mesmo o que foi muito lesado, a gente tem uma técnica, né, um tipo de trabalho dentro da fisioterapia que a gente chama de estimulação precoce. Sim. A estimulação precoce é o estímulo que é dado à criança de acordo com o desenvolvimento motor dela. Certo. Então a gente acompanha mês a mês as características do desenvolvimento motor que ela estaria apresentando naquele mês, elas são estimuladas exatamente para poder evitar um acometimento maior, um atraso no desenvolvimento maior. Você acha que pode reverter muita coisa? Pode ajudar e muito. O que tem que ficar bem claro, que eu acho, é que a reabilitação não cura a microcefalia. Sim. Que às vezes a gente recebe mães com uma expectativa tão grande que acha que a fisioterapia ou a reabilitação vai curar. Na verdade, a lesão, ela está lá. Mas em termos de estímulo motor, de estímulo sensorial, de colocar a criança como fazendo parte do mundo, fazer com que a criança se descubra como fazendo parte do mundo, que seja uma pessoa isolada, recebendo os estímulos de uma maneira correta, a estimulação precoce, ela é imprescindível nesse momento. E outra coisa que eu acho que tem que ficar bem clara para todas as microcefalias, seja ela leve, média ou muito grave. Qualquer gravidade. Tem que trabalhar com fisioterapia. Porque quanto mais precoce o tratamento, isso a gente sabe, menos chance de sequelas graves. Então vamos explicar um pouquinho, você que tem tanta experiência, bem explicado a síndrome de Guillain-Barré, porque realmente é uma síndrome grave que pode levar à morte. Não é incomum que o paciente venha a falecer, principalmente por parada dos músculos respiratórios. Mas eu queria que você explicasse assim, com palavras bem simples, etc., para que todo mundo saiba o que é Guillain-Barré, que não tem nada a ver com microcefalia, é outra história. É outro tipo não é no cérebro, de patologia. Não. Na verdade, a síndrome de Guillain-Barré não atinge. Bom, chama Guillain-Barré porque quem descreveu foi um médico. Chamado Guillain. Foi o Guillain e o Barré. Na verdade, 2 médicos, né? Franceses. A Guillain-Barré, a diferença é que pode acometer qualquer idade também, porém, não acomete sistema nervoso central. Acomete o que a gente chama de sistema nervoso periférico, que é a inervação dos músculos, aquele que estimula os músculos, que faz os músculos se contraírem. Então,
é uma síndrome que está muito ligada ao sistema autoimune, é uma síndrome considerada autoimune, ou seja, onde o organismo ataca o próprio organismo. Então, normalmente ela está muito ligada com um ataque viral, uma gripe, uma infecção respiratória. Se a pessoa tem a predisposição a apresentar por causa da imunidade, por causa de um fator genético que faz com que o gene que codifica algumas proteínas, alguns anticorpos estejam lesados, estejam defeituosos, ele vai apresentar essa predisposição a ter o Guillain-Barré. Então, quando ele tem uma infecção, uma gripe, por exemplo, esse vírus da gripe provoca uma reação no organismo que a gente chama de imune, ou seja, uma autoagressão. Uma autoagressão. E o organismo reage a isso. Reage de que forma? Produzindo os anticorpos para matar aquele vírus. Porém, quem tem um defeito, vamos colocar assim, genético, na produção desses anticorpos, o organismo começa a produzir uma quantidade de anticorpos muito grande e esse anticorpo dentro do organismo reconhece qualquer célula, não só aquele vírus, como estranho. E principalmente passa, do sistema nervoso. Principalmente do sistema nervoso periférico. Que a predileção assim, do ataque... são os nervos mesmo. Os nervos, são os nervos, porque o nervo tem uma cobertura, né, que a gente chama de capa, que na verdade o nome técnico para isso é a bainha de mielina. E quem faz, né, o impulso nervoso caminhar até o músculo, o que facilita esse impulso nervoso é essa bainha de mielina. Quando esses anticorpos começam a atacar o organismo, o primeiro lugar que ele ataca são essas bainhas de mielina, provocando a destruição. Então é como se o nervo ficasse exposto, né? E o impulso nervoso que passa por esses nervos ficam diminuídos ou até mesmo, às vezes, ausentes. Nós achamos isso extremamente importante e fica para o próximo bloco. Nós voltamos já já, você não sai daí não. Estamos voltando com o terceiro bloco da Saúde e Companhia. Temos hoje aqui o prazer de ter a doutora Flávia Basso, que é fisioterapeuta, professora da Unirp, uma pessoa com grande experiência, como vocês viram até o momento. E ficou então a pergunta ainda a respeito da Guillain-Barré, como é que ela começa, quais são os sintomas e o que fazer imediatamente quando esses sintomas começam. Então, o Guillain-Barré, pela destruição da inervação que chega até os músculos, esses músculos enfraquecem. E todos os músculos do corpo podem ser acometidos, principalmente os músculos respiratórios. E aí que está o ponto mais grave do Guillain-Barré, que é o acometimento respiratório. Então, mas normalmente começa nos normalmente ele começa, longos, né? Começa, tanto que ela é chamada de uma polineuropatia ascendente, porque ela começa nos membros inferiores e pode ir evoluindo e subindo, atacando os braços, tronco, musculatura respiratória. Se o músculo respiratório para de funcionar, você tem que pôr o doente no respirador. E aí a coisa complica. Quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas em São Paulo, em 1960, não tinha muito respirador. Naquele tempo a gente usava pulmão de aço. Por sinal, era muito melhor do que o respirador, porque não tinha invasão. Eu já falei aqui uma vez a respeito do pulmão de aço. Na verdade, ele é uma panela de pressão, vamos dizer, em que a cabeça do paciente fica para fora e o corpo fica lá dentro. E você faz pressão positiva e negativa, aí faz o tórax funcionar. E é até desagradável, etc., mas não tem invasão.
não tem tubo, não tem nada. Então, a recuperação da paralisia infantil, que também é parente disso aí, você veja, são todas doenças aparentadas. A paralisia infantil, graças a Deus, com a vacina foi erradicada aqui no Brasil e em outros países também, em alguns ainda continua. Eu tenho certeza que a zika, a dengue e a chikungunya vão também ser dominadas, porque sempre que a doença é de vírus, tem a possibilidade de fazer uma vacina. Né? A vacina da dengue está pronta, né, aqui no Butantan, e com certeza a gente vai ter vacinas para chikungunya, para zika, vai ter. É um tempo, mas vai ter. Acontece que existe um outro problema que o fisioterapeuta trata e que eu acredito que é um problema que não vai acabar tão cedo. Pessoas hipertensas, diabéticas, etc., eles têm acidente vascular encefálico. Seja porque tem um trombo dentro da artéria da carótida, etc., e o indivíduo tem um derrame, ou porque ele tem uma hemorragia no cérebro, que é um pouco ou muito pior. Mas esses indivíduos também se beneficiam da fisioterapia. Eu queria que você desse a tua opinião, o que deve ser feito, como que esse doente deve ser conduzido pela família inicialmente, porque o indivíduo começa a ter os sintomas e ele tem que ser acudido imediatamente, não é ficar esperando, não é isso? Exatamente. Eu acho que o nosso organismo ele foi feito para funcionar bem, né? Sem nenhum tipo de problema. Então, qualquer problema que apareça, ele deve ser analisado e deve ser avaliado, né? Então, assim, os sintomas, muitas vezes, não são tão claros assim quando se fala de acidente vascular encefálico, né? E o ser humano, ele tem como que eu vou dizer? Tem a tendência, na verdade, de achar que não é nada. De achar que não é nada. Então, uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, vamos colocar assim, né? Que cabeça também não foi feita para doer, então não é simples. Então, eu acho que tem que ser avaliado e tem que ser imediatamente levado a um clínico para que isso seja acudido rapidamente. Se não for possível, se acontecer o acidente vascular encefálico, eu volto a falar, quanto mais precoce for o atendimento, melhor. Nós temos aí um dado importante em relação ao acidente vascular encefálico, que a sequela está diretamente ligada ao local da lesão e ao tamanho da lesão, né? E a causa, porque existe uma diferença grande entre um AVE hemorrágico e um AVE isquêmico. Porém, em termos motores, em termos de sequela, quanto antes a fisioterapia for iniciada, melhor. E quanto mais a família participar dessa reabilitação, mais a gente consegue Então, a gente sabe, agora nós temos, por sorte, bastante fisioterapeutas. Em qualquer cidade, mesmo cidadezinhas pequenas, tem fisioterapeutas. Mas o fisioterapeuta ele não pode ficar o dia inteiro com o doente. Exatamente. Quem tem que ficar com o paciente, ou com a pessoa que teve o acidente encefálico, ou tem uma deficiência, é a própria família. Então, você concorda comigo que uma das funções do fisioterapeuta é de professor. Orientar. Porque quem tem que tratar do paciente, na realidade, é a família também, sob orientação do fisioterapeuta. Com certeza. E as manobras são difíceis? Não necessariamente. A gente pode tornar a coisa um pouco mais simples para que seja acessível para ser feito em casa. Né? Inclusive, a gente sabe que o cuidador, eu sou uma pessoa que não gosto muito de julgar cuidador, porque cuidador também tem uma vida. Né? Então, eu procuro sempre orientar os meus alunos para que as orientações que devem ser passadas para o familiar devem começar de uma forma simples e tem que ser treinada. Então, é chamar o cuidador e mostrar o que tem que ser feito, a forma com que tem que ser feito, para que ele possa ter condições de ajudar em casa. Porque realmente é imprescindível a participação da família em todas essas disfunções que nós falamos aqui, é imprescindível. Mesmo do ponto de vista psicológico também, né? Também. Agora, o que você me diz, por exemplo, uma pessoa teve um acidente vascular encefálico relativamente grave, mas foi isquêmico, quer dizer, não teve derrame dentro da cabeça. Assim, ele ficou
paralisado de um lado do corpo. A gente chama isso de hemiplegia. Esse indivíduo pode voltar a andar, pode voltar a se alimentar sozinho, dependendo da atividade da fisioterapia. Tudo vai depender, como eu falei, do tamanho da lesão. E da precocidade. Da precocidade. Isso a gente faz uma avaliação, né, para que a gente possa chegar a essa conclusão, mas eu sempre digo assim, que mesmo que a gente não consiga colocar essa pessoa com marcha novamente, a gente sempre tem que lutar para tornar essa pessoa o mais independente possível dentro das suas possibilidades. Então, muito pode ser feito por um paciente que sofreu um AVE, principalmente se a gente levar em consideração a precocidade. Então, eu queria dar mais uma informação, nós estamos nesse assunto, é um assunto importante, o nosso programa vai terminando, mas eu queria dizer assim, quando uma pessoa começar com esse tipo de sintoma, tem que levá-lo muito, mas muito urgente para o hospital. Por quê? Porque hoje existem alguns tipos de medicamentos que, se injetados na hora que o indivíduo está tendo esse problema, dependendo do diagnóstico, evidentemente, o indivíduo pode sair completamente sem sequelas. Se ele tiver uma artéria que está sendo entupida, que leva sangue para o cérebro, existem medicamentos hoje em dia que dissolvem o coágulo e o indivíduo se recupera totalmente. Exatamente. Desde que faça fisioterapia também, porque é lógico que ele sofreu aquele insulto, né? E aí ele vai ter algumas deficiências, mas ele se recupera totalmente. Totalmente, e é muito mais fácil. Saibam disso, eu tenho insistido nesse ponto, vocês saibam disso. Bem, Flávia, eu acho que a gente deu boas informações aqui para os nossos telespectadores. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso pessoal, para que eles possam sentir o problema da zika, o problema da dengue, o problema da Guillain-Barré e do acidente vascular encefálico, e que isso aí não tem remédios ainda muito para tratar depois, tem remédio antes, né? Mas a fisioterapia veio para ajudar esse pessoal, não é isso? E a gente faz o que pode para isso, né? Eu acho assim que é um problema de conscientização. Eu acho que a conscientização da população, ela deve continuar, por mais que a população saiba que o problema é muito mais nosso, é do homem, do que de qualquer outra coisa, a conscientização ela deve continuar. E o ser humano tem que perder um pouco aquela visão de que só acontece com o vizinho. Não acontece nunca com a gente, não acontece nunca com a nossa família. Nós estamos todos expostos a esses vírus, a esses problemas. Então nós temos que fazer o possível para ter saúde e para viver bem. Então eu acho que a conscientização da população ainda se faz necessária. Então eu vejo isso, e é lógico que o ensino faz toda a diferença. Um país que não tem ensino, não tem educação formal, ele sempre vai ser subdesenvolvido, não é verdade? Com certeza. Para tudo, para a profissão, etc., e também para as doenças. Então, a insistência é sempre a mesma. Onde tem escolas, não existe miséria. Onde tem escolas, doenças diminuem. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Muito obrigado para você, Flávia, por essa presença aqui. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Foi um prazer.